convidaram hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a internacionalização e os impactos ou possibilidades e contribuições que ela pode trazer para a questão da saúde da família. E aí eu acho que a gente tem que pensar em algumas vertentes, né? Tem a vertente, digamos assim, profissional acadêmica e tem uma vertente pessoal. E, na minha opinião, todas essas questões se unem, né, para fortalecer a formação dos nossos pesquisadores, dos nossos professores e dos nossos profissionais da estratégia de saúde da família, e dessa forma fortalecem a sua prática cotidiana, seja na sala de aula, seja na pesquisa, seja na ponta na estratégia de saúde da família. Como é do conhecimento de vocês, a atenção primária à saúde é uma realidade hoje em vários locais do mundo. Em alguns pontos, ela é organizada, parecida com o Brasil, no sentido de termos sistemas universais e gratuitos, como é o caso do Canadá, como é o caso de Cuba, como é o caso da Inglaterra, mas em outros locais existe também a atenção primária, mas com um viés, digamos assim, mais privativo. E aí, quando a gente entra em contato com essas experiências, tá? Troca ideias, e aí um ponto que eu acho muito importante a gente compreender é que a questão da internacionalização não é ir para lá só chegar, aprender o que tem, o que está acontecendo nesse outro local e trazer para cá. Eu acho que um dos pontos importantíssimos na internacionalização é a troca de saberes. A gente vai, sai do nosso local como é que eu posso dizer? É, um lugar seguro, onde a gente conhece, e vai para um outro local, onde a gente troca. Troca saberes, troca conhecimento, troca experiências, aprende o que funciona, entende desafios, né? Alguns semelhantes aos nossos, outros diferentes, consegue compreender perspectivas diferentes também. E às vezes, inclusive, ao sair do nosso local, né, de trabalho, isso nos dá uma perspectiva diferente do que a gente tem feito também. Tá? E aí eu acho que é importante a gente frisar que essa diferença de perspectiva, esses novos conhecimentos, essa troca de saberes, ela acontece não única e exclusivamente dentro da área da APS. Ela acontece em outras áreas. Às vezes é uma perspectiva política diferenciada, às vezes é uma perspectiva educacional diferenciada, mas ao escutar, né, e às vezes ao falar sobre a nossa realidade, a gente está nesse processo que só fortalece. Né? Existe uma terminologia hoje muito utilizada, que é a questão da decolonização. Ou seja, a gente não vai lá para fora e também a gente não recebe, né? Porque a internacionalização a gente tem que entender que ela tem esses dois ângulos. A gente pensa muito no brasileiro saindo do país, mas a gente receber essas pessoas aqui, que vêm de outras realidades, também é um processo de internacionalização muito importante. Né? E essa questão da decolonização tem a ver com a gente também pode ensinar, a gente deve ensinar, eles vêm para cá para aprender e trocar ideias. Assim, uma experiência muito recente que a gente tem visto, por exemplo, a Inglaterra, que é um dos berços, uma das nossas referências quando a gente pensa em atenção primária no mundo, de um sistema de saúde universal e gratuito, eles têm vindo aqui no Brasil, nos últimos anos, para aprender sobre, para conversar sobre, para compreender os desafios e as novas perspectivas e as antigas perspectivas do agente comunitário de saúde, de como é que nós nos notamos, de como é que ele está integrado dentro do nosso sistema de saúde, e esse é um processo de idas e vindas. Né? Eu tive o prazer, na minha formação acadêmica, de estar fora do país, tanto para o mestrado como do doutorado, em países com atenção primária forte, que foi no caso da Inglaterra e no Canadá, de fazer pós-doc nos Estados Unidos, que não é um sistema público, gratuito, universal, mas que tem sim um, como é que eu posso dizer, canaliza informações que vêm do mundo todo, tá? Então a gente, mesmo estando em um país, a gente meio que aprende de vários países. E a gente também teve a oportunidade de receber aqui no Ceará e no Brasil pessoas que vieram de locais diferentes. Também tive a oportunidade de ter alunos meus, né, de doutorado fora, saindo para esse período aí de doutorado sanduíche. E pude constatar muito claramente o impacto que esses períodos, às vezes até curtos, se a gente pensar em 4 meses, 5 meses, mas que eles fizeram na mudança de perspectiva, na mudança de visão, no fortalecimento das suas ideologias e das certezas que a gente tem sobre o nosso sistema de saúde, mas também, e eu acho que de uma forma muito importante, o crescimento pessoal. Tá? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente aprende uma série de questões que não são tão tangíveis, digamos assim, quando a gente pensa em ensino de aprendizagem, mas que são competências da nossa vida pessoal, que a gente traz para a nossa vida do trabalho, que a gente traz para a nossa vida profissional, que não tenho dúvida nenhuma, nos fortalece como gente, né, nos fortalece como cidadão e, assim, contribui para que a gente possa desenvolver ainda melhor a nossa
a nossa profissão. Em 2024 surgiu a oportunidade de um doutorado de sanduíche. Esse doutorado de sanduíche aconteceu na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, né, em Boston. Foi tudo muito rápido, do edital até a viagem, mas nós contamos com o apoio realmente fundamental da coordenação do programa, a quem nós precisamos agradecer, o professor Roberto, a professora Charmênia, e da minha orientadora, né, aqui no Brasil, a professora Ania, que nessa época estava passando um ano como pesquisadora lá no Departamento de Saúde Global da Universidade de Harvard. Mas é importante dizer também que assim, a professora Fátima Terra e a professora Rosilene Cândido abraçaram esse desafio junto comigo, então recebi bastante apoio para poder trabalhar na organização do projeto e na apresentação do projeto para a CAPES. E foi assim, a gente ficou muito feliz porque eu e a Ana Paula conseguimos realmente essa bolsa para que a gente tivesse essa experiência no segundo semestre de 2024. Foi uma experiência extremamente importante, tanto para o nosso aprendizado enquanto pesquisador, né, ir para uma universidade tão importante e numa atmosfera tão acolhedora e acadêmica, né, tivemos várias oportunidades. E nós aproveitamos essa oportunidade e também vivenciamos uma experiência familiar, né, os nossos filhos foram conosco, nos acompanharam e tal, então foi uma experiência muito rica. Verdade. E lá na universidade, nós ficamos no Departamento de Saúde Global, como eu falei, Departamento de Saúde Global e Populações. Esse departamento ele é chefiado pela minha co-orientadora no exterior, a professora Márcia Castro, e o projeto dentro desse departamento onde nós ficamos inseridos era o projeto Takemi, que é um projeto financiado pelo governo japonês, que é coordenado pela professora Aya Goto, que é a co-orientadora de Rogério no exterior. A professora Ania Vieira fez essa articulação e gentilmente a professora Aya Goto acolheu, né, ela se propôs a me receber no projeto Takemi. Nós tivemos um momento de diálogo, nós fizemos uma entrevista e conversamos com ela e tudo. Ela achou interessante a proposta de formação e aí acabou dando tudo certo e a gente ficou lá sob a tutela dela. Foi uma experiência riquíssima estar num departamento, né, na sala onde nós estávamos. Tinha pesquisadores de vários países do mundo, de vários continentes, e isso, por si, já é uma experiência riquíssima. E um desses pesquisadores, com convivência diária, era a professora Ania, que é a minha orientadora aqui no Brasil. Então, só isso, por si só, já foi algo fantástico, né? Tanto para mim, para crescimento pessoal, mas acabava também, né, tendo muito contato com o Rogério, a professora Ania, mas além disso, na pesquisa, né? E o você poder estar ali todos os dias checando. Além disso, a contribuição da professora Márcia, enquanto co-orientadora, que contribuiu muito com toda a sua experiência, né, de pesquisas internacionais, ela é brasileira, então ela conhece a realidade brasileira, conhece, né, o problema que é a violência urbana na nossa realidade, no nosso cotidiano, mas com todo o seu olhar de alguém que está na universidade há quase 20 anos. Né? Eu gostaria de acrescentar que essa riqueza, ela transcende, né, assim, a possibilidade de compartilhar a experiência com outros pesquisadores, mas também de conhecer um pouquinho da realidade de diversas partes do mundo, né, de pessoas que vinham de diversas partes do mundo. Então nós tivemos várias oportunidades de participar de seminários, workshops, de ter acesso a palestrantes que tinham internacionais e que eram ex-ministros de Estado, que receberam prêmio Nobel. Então isso foi muito interessante. Isso. E tudo isso acaba contribuindo muito com a nossa formação, né, de uma forma geral. Em relação à pesquisa de Rogério, teve uma contribuição muito importante, acho que é importante ser colocado. A minha pesquisa tem relação com formação, né? Formação de preceptores, o aprimoramento da comunicação clínica direcionada ao cuidado da pessoa idosa. E um dos elementos importantes que foram incorporados no processo de formação foi a literacia para a saúde. A possibilidade de você ter acesso à informação de qualidade, compreender essa informação, avaliar se ela é elevada ou não, e a incorporação desse processo faz toda a diferença na construção do cuidado com a pessoa idosa. E ela precisa entender isso para que realmente ela possa participar desse processo, e buscando o crescimento do seu autocuidado. Então foi algo extremamente interessante, uma contribuição muito rica. Ela tem um workshop diretamente relacionado à literacia para a saúde, no qual eu participei nesse momento, e nós tivemos a oportunidade de apresentar todo o processo de formação e a incorporação da literacia para a saúde dentro do meu projeto. Então foi algo extremamente enriquecedor.
Isso, outra coisa interessante é que nós apresentamos as nossas pesquisas nos seminários do Taquime. Semanalmente tem um seminário, né, no projeto onde nós estávamos, e nós tivemos a oportunidade de também apresentar o nosso projeto de pesquisa, os dados, no caso, quando apresentamos, né, quando eu apresentei, no caso, já tinha realmente análise de boa parte desses dados e foram apresentados lá, e claro, receberam também contribuições de professores do departamento que estavam presentes e dos colegas também, pesquisadores do Taquime. Então foi outra experiência muito legal. Então eu diria que foi muito válido, muito válido. E uma outra influência importante, eu acho que isso é interessante, esse aspecto. que a gente ficou lembrando é que nós, por coincidência, tem um colega nosso de residência, um grande amigo, né? Assim, que mora em Boston, né? Marcelo Campos, ele é médico de família nos Estados Unidos, lá em Boston, trabalha numa clínica. Claro que o sistema de saúde tem todas as, digamos assim, as diferenças da nossa realidade, mas foi uma experiência muito rica, poder conhecer, poder acompanhar, né, como acontecia essa, digamos assim, Marcelo exercendo o seu papel de médico de família. E além disso... Era isso que eu ia dizer. Além disso, o Marcelo também é preceptor de Harvard, ele recebe alunos em vários momentos do curso de medicina, residentes de medicina de família, então foi um diferencial a gente entender como esse processo se dava, então acabou enriquecendo também a nossa prática docente. Além da nossa prática de médico assistente, porque a gente pôde ver alguns processos de trabalho que são interessantes, alguns muito distantes da nossa realidade, mas outros que, com certeza, trouxeram, digamos assim, aprimoramento também para a nossa prática profissional enquanto médico. Então eu diria que foi uma vivência que trouxe muito ganho na nossa vida pessoal. Eu digo que fez a diferença, viver como estudante, né, num país diferente, cultura diferente, realidade diferente, foi uma experiência fantástica, então pessoal e familiar, mas também profissional. E profissional não só como pesquisador, né, não só enriquecendo o nosso projeto de pesquisa, porque isso é algo que a gente tem convicção também, mas também na nossa vida, tanto enquanto docente, também enquanto médico, como FC, né, assistente. Em 2024, eu e mais 4 colegas, né, tentamos uma seleção para a CAPES, né, para realizarmos o doutorado sanduíche no exterior, e foi bem desafiador, foi bem intenso, né, todo o processo de seleção, mas ao final deu tudo certo, né, porque foi abençoado realmente por Deus. Importante, eu gosto bem de frisar que a questão do apoio, né, que a gente recebe dos familiares, dos colegas de trabalho, dos orientadores e dos coordenadores da Fiocruz, né, foi assim, essencial, né, e quando tem que ser, será, mas realmente a gente precisa se permitir, né. Então eu lembro que quando o professor Wagner postou, né, no nosso grupo, né, eu olhei, eu não dei muita atenção não, porque eu achava que realmente não seria viável para minha realidade. E eu lembro como hoje, quando o Eduardo colocou, vamos estimulando todo mundo aí, bora Glaze, vamos tentar, né? E eu disse, Eduardo, é só uma vaga, como é que a gente vai tentar? Vamos todo mundo, vamos tentar. E realmente nós 4 da Fiocruz tentamos, e nós 4 conseguimos, né? Nós 4 tivemos juntamente com uma outra colega, né, do Rio Grande do Norte, que também fez, mas nós 4 da Fiocruz fizemos e conseguimos. E eu estou aqui para dizer que foi uma experiência maravilhosa. Eu fui para a Université Paris-Cité, né, em Paris, na França, onde eu fiquei por 3 meses maravilhosos lá. Lá eu fui coorientada pela professora doutora Clarice Terenzi Seixas. A professora Clarice é brasileira, é enfermeira, trabalha já há um tempo lá na França, né, como professora, e ela trabalha muito a questão da pesquisa qualitativa e também da questão da sociologia, da vulnerabilidade. Então eu comecei a perceber que ela poderia realmente ter uma importância, uma significância boa para a questão da tese, para ajudar na questão da tese, né? E com ela, quando eu fui para lá para estudar, a gente estudou muito a questão da violência no território, da violência comunitária, e com essa aproximação com a professora Clarice, eu me aproximei ainda mais da sociologia, e foi essencial para eu entender um pouco mais sobre a questão da realidade para além da saúde, olhando um pouco mais sobre a questão das desigualdades, dos contextos sociais e também para as condições de vida, né? Lá com a professora Clarice, eu também fiz uma revisão de escopo. Na verdade, eu comecei a revisão aqui e intensifiquei
bem mais lá na França, onde eu comecei a perceber determinadas nuances, inclusive dos conceitos, né, das diferenças de conceitos entre guerra, conflito armado, até chegar, né, afunilar mais a tese, até chegar no conceito mesmo que eu queria trabalhar, que era a violência comunitária ou violência urbana. Lá eu também tive a oportunidade de estudar um pouco mais e fazer uma comparação entre essa realidade da violência urbana, violência comunitária no Brasil e na França, além de fazer também uma comparação, né, que é justamente o foco da minha tese, é a violência comunitária e o aleitamento materno, e eu também pude estudar um pouco mais sobre o aleitamento materno, comparando as duas realidades, da França e aqui no Brasil. E aí eu consegui realmente aprofundar esses conceitos, né, de território e trazer um pouco mais, realmente, como eu falei no início, da sociologia para dentro da saúde. E isso trouxe uma clareza maior e um rigor teórico para a minha pesquisa. Durante esses 3 meses, né, eu fiz várias outras atividades, né, eu participei de grupo de pesquisa, eu participei dos seminários presenciais, seminários online, eu apresentei o projeto, de tese, discuti com os orientadores, outros pesquisadores lá na França, e isso me ajudou muito, inclusive, a amadurecer ainda mais a tese. Eu também participei de aulas da pesquisa qualitativa, participei de aulas de bioestatística, acompanhei atividades de graduação em enfermagem, pude perceber a diferença que existe entre a graduação e a pós-graduação da enfermagem no Brasil e na França, né? E estudei vários artigos, como eu coloquei, comparando essas duas realidades, né? Fui muito bem acolhida, né? Então o pessoal sempre falava que os franceses eram mais frios, né? Eram mais impacientes, mas eu sempre fui muito bem acolhida na universidade, pelos professores, pelos outros colegas enfermeiros, pela equipe do laboratório, né? Desde os profissionais até a coordenação, então eu sempre fui muito bem acolhida. Então, participei bem ativamente das aulas, dos debates, dos grupos de discussões, né? Eu lembro que a professora, numa das primeiras aulas, né? Ela disse: "Pronto, Glaziane, agora vai ter, né, o grupo de discussão, então se você quiser ir para a biblioteca para estudar", eu disse: "Não, professora, esse é o momento de eu interagir ainda mais com a turma". E a turma, né, de enfermeiros, né, que é o IPA, que é chamada Prática Avançada, eles me receberam super bem, então no início eu estava, né, com aquele medo, né, de falar, porque existe o desafio realmente da língua, né. Eu pensei que eu sabia falar francês, então quando eu cheguei lá foi que eu percebi o quanto eu precisava realmente amadurecer, então foi um momento realmente de amadurecimento até mesmo do idioma. E esses grupos, eles me fizeram justamente ter essa vivência, esse contato com outros profissionais da área da enfermagem, principalmente da área da enfermagem, apesar de ter contato com outras pessoas, né, com outros profissionais, estudantes da medicina, mas da enfermagem foi bem mais característicos, né. Tá. A minha experiência foi na Universidade de Aveiro, mais especificamente no departamento de Políticas Públicas e Território, da Universidade de Aveiro, sob a orientação do professor Gonçalo Santinha. A Universidade de Aveiro, ela fica localizada no norte de Portugal, ali próximo a Porto, né? Tá certo? Já quase na fronteira com Espanha. E é uma universidade, apesar de estar localizada em Portugal, é uma universidade que tem um processo de internacionalização muito grande. Então, além de contato com colegas e pesquisadores de Portugal, devido a esse processo de internacionalização, a Universidade de Aveiro é uma das universidades com chamadas universidades europeias, né? Tem algumas universidades da Europa que são chamadas universidades europeias. Então, ela está dentro de processo de intercâmbio com outros centros. Então, eu tinha colegas da Espanha, da França, né? Dentro do mesmo departamento, o que me ajudou muito a compreender o processo, né? Territorial e societário na União Europeia. Além de colegas de outros locais, então tinha gente desde colegas do Vietnamita, Paquistão, Rússia, sabe? Então tinham pessoas de vários locais do mundo. Mas a pergunta que a professora Charmenha me colocou é, como esse processo de internacionalização contribuiu com o meu trabalho, né, com a minha prática profissional no saúde da família. E aí, gente, quando eu fui para lá, né, assim, primeiro eu não fui para um curso da área da saúde, eu não fui para um curso de enfermagem, medicina, odontologia, eu fui para um departamento de política pública e território. O meu orientador lá, o professor Gonçalo, ele trabalha demografia, né? Ele trabalha saúde, mas no aspecto demográfico, estudando inclusive como o processo de envelhecimento na Europa, né, traz repercussões aos sistemas de saúde e à sociedade europeia. Essa experiência, para mim, que sou um cirurgião dentista de formação,
né, apesar de me considerar um sanitarista, né, pela minha história profissional, me trouxe uma outra perspectiva. Trabalhando nesse departamento, estudando nesse departamento, eu tive a oportunidade de aprofundar a minha pergunta de partida do meu doutorado, que é a questão das desigualdades sociais e como isso afeta os desfechos em saúde. Né? No Departamento de Políticas Públicas da Universidade de Aveiro, comecei a trabalhar com aspectos ligados à governança, a financiamento, a utilização de dados, a georreferenciamento desses dados, né, em que eu não tinha tanta propriedade anteriormente. Isso me ajudou, inclusive, a repensar a organização e a repensar essa governança a partir de um planejamento territorial e demográfico, entendendo como essas questões afetam os processos de desigualdade na saúde. Então, essa experiência, né, hoje, depois que eu retornei, né, tudo que quando eu vou trabalhar na estratégia de saúde da família, né, os meus indicadores, o meu processo de territorialização, eu tento muitas vezes remontar ao que eu via lá na Europa, na Universidade de Aveiro. Eu estive num departamento que nós tínhamos um laboratório chamado GovCop, que é um laboratório de governança e políticas públicas. E esse laboratório ele estava interligado com outras universidades europeias e fazia monitoramento desde questões ligadas a mudanças climáticas, né, a questões ligadas com saúde e no processo de governança tal, para trazer evidências científicas para as políticas públicas em Portugal e em outros locais da Europa. Enfim, foi uma experiência muito rica, que valeu muito a pena e que é uma daquelas experiências que marca a sua vida profissional. Meu doutorado de sanduíche foi realizado na Universidade Aberta de Portugal, no período de setembro a novembro de 2024. Eu fui recebido pelo excelente professor Antônio Moreira, um professor com expertise gigante na área de ensino e ensino à distância, que era um foco, né, era um foco de atuação bem interessante para a minha área de atuação, que eu vim trabalhando com educação mediada por tecnologias. E aí, durante esse período que eu passei em Portugal, por mais que foi o período mínimo de 3 meses, eu participei de muitas coisas, né? Seminários, atividades acadêmicas, que contribuíram significativamente para o aprofundamento teórico e metodológico da minha tese. Falando do ponto de vista de pesquisa, né, essa experiência ela foi fundamental para o desenvolvimento de uma etapa específica da minha tese, né? Nesse estudo que eu desenvolvi lá, nessa etapa que eu desenvolvi lá, era uma análise de percepção dos profissionais que participaram do processo formativo mediado por tecnologia aqui no Brasil. Então, com a expertise do professor Antônio, que contribuiu, né, diretamente para o aprimoramento de estratégias de avaliação e análise, resultaram na construção do meu 5º artigo da tese, né? Confesso que quando eu fui para o doutorado de sanduíche, minha tese já estava bem avançada. Então, a gente não pensava nem nesse 5º objetivo. E aí, com a oportunidade, a gente conseguiu enriquecer ainda mais a tese, né? Nessa possibilidade de ter esse novo estudo, né? Esse novo artigo, dando um aprimoramento ainda mais para o que eu vim estudando. Eu destaco também que eu fui a primeira aluna, né, do doutorado em saúde da família da UFRN em realizar o doutorado de sanduíche, né? Isso representa também um avanço importante para o programa, né? Fortalecendo a internacionalização, a ampliação de parcerias acadêmicas e a construção de novas redes de pesquisa. Considero isso muito importante. Trago também aqui uma experiência com relação à inscrição, né? Porque isso é algo também que gera muita curiosidade nas pessoas, né? O processo de inscrição ele é um processo longo, criterioso, né? E por vezes até desgastante. Mas graças a Deus, com a minha experiência, tudo fluiu muito bem, né? Parecia que tinha que acontecer e deu tudo certo. Apesar de ser um período longo, desgastante por vezes, mas ele é algo possível de acontecer. Ouso dizer que talvez tenha sido o maior diferencial no meu crescimento acadêmico e profissional, essa experiência vivida no exterior. Eu tive todo o apoio do meu orientador, o professor Tiago Trindade, na época em que apareceu o edital para seleção, e ele me ajudou no sentido de nós buscarmos
pessoas que pudessem me acolher. Então, a professora Maria Isabel me acolheu. Ela é uma professora da Universidade Rei Juan Carlos, ela é médica de família e é pesquisadora de referência, envolvida em vários estudos multicêntricos na Europa, com a América, com os Estados Unidos, com o Canadá. E nesse momento eu tive a oportunidade não apenas de conhecer os espaços da Universidade Rei Juan Carlos, acompanhando ela como discente e também sendo apresentada como professora visitante, porque eu sou discente do doutorado e também professora da UFRN, do Departamento de Medicina Clínica, do curso de Medicina, estando até a ocasião da minha partida à frente da coordenação do Internato de Medicina de Família, e essa é a mesma função da professora que me acolheu lá em Madrid. Então, eu tive a oportunidade de conhecer professores da Universidade Rei Juan Carlos, professores da Universidade Autônoma de Madrid, professores da Universidade do Alcalá. Enfim, circulei em diversos espaços, pude participar de cursos, seminários, oficinas, conhecendo novas metodologias ativas de pesquisa. E, nesse processo, também interagir com pesquisadores dentro do Centro de Investigação e Pesquisa da Atenção Primária à Saúde de Madrid, que é coordenado pela professora Isabel Delcura. Dentro desse universo de vivências, eu pude participar do Congresso Internacional de Medicina de Família da Espanha, do Congresso Internacional de Direitos Humanos e Políticas Públicas da Universidade de Salamanca, do terceiro Encontro Internacional de Pesquisadores da Casa do Brasil. Eu estava hospedada no Colégio Maior Casa do Brasil, em Madrid. Foi uma coisa que também consistiu em um grande diferencial para o meu bem-estar durante esses meses em que eu estive fora. É um local com infraestrutura sensacional, para além de toda a rede de apoio social, inclusive emocional, que eu pude ter a partir do convívio com outros professores e investigadores, não apenas do Brasil, mas de diversas partes do mundo, porque o Colégio Maior ele recebe investigadores do mundo inteiro. Todos os trabalhos que eu apresentei nesses eventos internacionais, eles foram aprovados e estão, alguns em publicação, como na parte dos trabalhos, como, por exemplo, no Congresso Internacional de Medicina de Família da Espanha e no Encontro Internacional de Pesquisadores da Casa do Brasil, que derivou em um livro esse encontro. Eu estava na equipe organizadora e também apresentei. E no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Salamanca, o trabalho que eu apresentei, que foi sobre saúde mental e pessoas em situação de rua e mulheres em situação de rua, daí nós realizamos um ensaio crítico que está para publicação, está em prelo para publicação na revista da Universidade de Salamanca, agora em maio de 2026. Nesse período, tive também contato com outros nomes da pesquisa internacional, como a coordenadora do Centro de Investigação Carlos III, em Madrid, a professora Marina Polan, doutora Marina Polan, como a professora Luísa Borel, da Universidade de Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, e também docente da Universidade de Alcalá, na Espanha. Então, referências em interseccionalidade, em pesquisa, inclusive com intersecções com o Instituto de Investigação Carlos III, com a Fiocruz. Ou seja, foram momentos maravilhosos. E tive a oportunidade de participar do doutorado sanduíche em Portugal, onde eu estive na cidade de Aveiro durante 4 meses. Por sinal, uma cidade linda, tranquila, né, acolhedora. E nesse período, que foi curto, relativamente curto, mas que foi intenso, eu consegui me dedicar bastante à minha pesquisa, né? Tive todo o apoio da universidade, do meu co-orientador, lá, o professor Gonçalo Santinha, e através dele, né, eu pude assistir como ouvinte às aulas do mestrado em políticas públicas, pude compreender melhor o funcionamento do SNS, né, do Sistema Nacional de Saúde Europeu. Também tive a oportunidade de fazer curso na Universidade de Coimbra, né, e cursos também que me instrumentalizaram, como o gerenciamento do Mendeley, cursos de inteligência artificial, enfim. E aí foi muito rica essa vivência, porque além da parte acadêmica, né, eu pude vivenciar um pouco mais o serviço, trazer algumas ideias inovadoras
para que a gente possa estar implementando na assistência, né? E eu recomendo demais essa experiência, que apesar de ser um desafio, né, a gente tem que se organizar a vida para poder abrir mão, né, do trabalho, da família, mas que vale muito a pena, é uma experiência enriquecedora, que eu recomendo demais. Vocês que estão começando agora, é um ano bastante interessante, porque a Fiocruz ela aplicou para um fomento da CAPES para os próximos 5 anos para a internacionalização, que tem um foco muito grande na parceria Sul-Sul, mas também com países da América Latina, países da África, principalmente, países do BRICS, mas também com países do chamado Norte Global, que é muito importante e que vai ter um financiamento amplo e que o mais interessante desse programa é exatamente a inclusão dos programas profissionais. Ou seja, pela primeira vez a CAPES liberou um edital em que essa mobilidade estudantil ela vai ser ampliada para programas com notas 3, 4 na CAPES, né, de áreas historicamente menos favorecidas, principalmente o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste, mas com um foco também nos programas profissionais. Essa mobilidade é sempre algo muito interessante, porque é uma troca de culturas, né? É uma troca de conhecimentos, e essa oportunidade, vocês, com uma turma que estão iniciando, vocês vão ter essa vantagem, eu diria, porque a gente vai estar organizando ainda, isso é muito recente, mas a gente vai ter editais abertos com algumas especificidades. Eu fortemente recomendo que vocês fiquem a par dessas iniciativas. E de uma forma geral também, faz parte da internacionalização, por exemplo, cursos de idioma, investimento em idiomas como o inglês, o espanhol, até na recepção de estudantes, por exemplo, a gente ter cursos de português para espanhol, essa coisa cultural também, essa troca muito interessante, você ter amigos dentro dos seus cursos de outros países, com outras culturas, isso é bastante interessante. É algo que aqui no Rio de Janeiro, a gente já em vários dos programas mais graduados na CAPES já é uma realidade, mas que agora, com o CAPES Global, com essa liberação do financiamento pela CAPES, a gente vai poder, de uma forma bem maior, ampliar, ter e desenvolver ações em relação a isso, específicas para mestrados e doutorados profissionais, com a inclusão deles também.